Domício Pedroso nasceu no dia 28 de dezembro de 1930, em Curitiba. O interesse pela arte começou quando ele ainda era criança. Seu pai era colecionador e amigo de muitos artistas, e sua mãe foi aluna de Alfredo Andersen, pai da pintura paranaense. O início da minha intenção de começar a pintar foi ainda na minha juventude. O Guido Viaro, que mais tarde se tornou nosso mestre na Escola de Belas Artes e no seu ateliê particular, era muito amigo de meu pai. E numa visita que ele fez à nossa casa, ele viu meus cadernos de desenho e os cadernos de meu irmão e achou que nós devíamos entrar para o seu ateliê. E foi aí que nós começamos a estudar a pintura. Primeiro o desenho, o modelo vivo, depois saíamos com ele para pintar paisagens. Algum tempo depois, com a Escola das Belas Artes, nós entramos na escola e continuamos, inclusive, alunos de Guido Viaro e outros mestres, de Bona e outros pintores que eram os pintores daquela geração de professores. Aos 16 anos de idade, Domício já participava de cursos livres de pintura no ateliê de Guido Viaro. E o Viaro chegou da Europa com uma cabeça já voltada para as novas descobertas, para os novos movimentos. Então, ele como professor, ele nunca obrigou os alunos a seguirem uma tendência acadêmica rígida. Ele dava plena liberdade ao aluno para expor sua criatividade, para desenvolver sua criatividade. Então, foi um professor com uma cabeça muito aberta, e isso acho que marcou não somente a mim, mas toda a geração de artistas que estudaram com ele. Em 1948, Domício Pedroso inicia o curso de pintura na Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Em 1958, a convite do governo francês, Domício vai aperfeiçoar seus estudos em Paris. Apesar de não frequentar nenhum curso regular de pintura, sempre esteve aberto às influências artísticas da época, como a arte abstrata. A pintura abstrata total, vamos dizer assim, a informal, é apenas uma série de manchas coloridas e de linhas. Ela não procura representar coisa nenhuma. Mas isso, na verdade, é muito difícil, porque toda a nossa experiência, toda a nossa visão sempre é reminiscência de uma realidade. Então, a nova figuração, ela traz isso. Traz a presença de uma realidade modificada pela imaginação do artista, mas que, no fundo, ela tem uma representação ligada à realidade, à visão real. Muitas de suas obras retratam paisagens, como o Palácio de Veneza, vitrais, ruas e becos de Paris. Nessa obra, realizada ainda em Paris, já há o início de uma tendência à abstração. Eu inspirei nos vitrais medievais, das catedrais góticas, mas procurei simplificar o tema. Nós temos aqui as cores principais desses vitrais e as linhas, mas sem aqueles detalhes todos de uma pintura mais figurativa. Foi neste período, na França, que Domício despertou o interesse pela técnica da serigrafia, usada por artistas contemporâneos. Sobre papel, eu tenho feito serigrafias, que é uma técnica em que se usa várias matrizes de impressão. Por exemplo, essa imagem, que tem diversas cores, primeiro foi feito um esboço no papel, depois essa imagem eu transferi para uma tela de nylon, colocada sobre um bastidor, e onde eu quero construir o desenho, essa tela está aberta, ela deixa a tinta passar através dela. Então, usando essa tela de impressão sobre uma mesa, colocando tinta com um rodo, nós transferimos a imagem da tela para o papel. E esse processo, repetido em várias cores, faz com que resulte uma serigrafia em cores. Para cada cor que nós temos nessa gravura,
nós temos uma tela diferente com o desenho correspondente à cor. Além da atividade artística, Domício Pedroso frequentou o Centro Audiovisual de Saint-Cloud, onde realizou pesquisas sobre os meios de comunicação de massa e participou de equipes de televisão e cinema educativo. Em Paris, permaneceu por 3 anos. E nessa época, então, eu entrei no Centro Audiovisual de Saint-Cloud, que mantinha um curso de televisão, cinema e outros meios audiovisuais educativos, voltados para a educação. E isso, então, me permitiu que eu conseguisse bolsa e me mantivesse por esse tempo. Outra atividade também, para melhorar as rendas, porque a vida lá não era fácil, eu trabalhei também como estagiário na televisão francesa, fazendo entrevistas com personalidades brasileiras que estavam na Europa, pianistas, cantores, esportistas, exposições, enfim, de arte. Todas essas atividades que tinham interesse a serem divulgadas através da televisão e da rádio aqui no Brasil. Sua esposa Leila e filha Lenora, ainda muito pequena, o acompanharam neste período na França. Aproveitando a oportunidade, sua mulher frequentou a Universidade de Sorbonne, fazendo curso de História da Arte, o que muito contribuiu para auxiliá-lo em suas atividades posteriores ligadas às artes no Paraná. Em 1962, Domício volta ao Brasil. Mas antes de seguir para Curitiba, Domício faz uma parada em Recife, Salvador, onde retrata os casarios antigos, as jangadas e os saveiros. Depois segue para o Rio de Janeiro, onde permanece por 6 meses. Foi neste período que surgiu o tema constante de seus trabalhos, os morros cariocas, representando o crescimento das favelas e o desaparecimento da vegetação. O artista retratou as favelas de uma maneira simples, geométrica, com abandono da perspectiva. Eu fui usando esse tema, mas simplificando. Primeiro, abandonando os detalhes, janelas, portas ou figuras, e usando mais o ritmo dos telhados, não é? Daquela arquitetura que se sobrepunha. Fui também abandonando a perspectiva. Então, trabalho hoje praticamente numa mesma superfície. E essas linhas, esse ritmo de linhas e cores, é que constituem o essencial do meu trabalho atualmente. À medida que eu entrei nesse caminho, cada vez se identifica menos as casas, enfim, os detalhes da paisagem. O que importa é a visão de um conjunto harmônico, ritmos de linhas e cores, nesse espaço da tela. Ele também explorou o recurso expressivo, através das linhas horizontais e verticais e das tonalidades dominantes. Até hoje, os sobrados, as sobreposições das casas, a superfície dos telhados da favela estão presentes em sua arte. E eu acredito que a minha pintura, de certa maneira, se encaminhou para essa tendência da nova figuração. Isso quer dizer, diante de uma paisagem, a intenção não é copiar aquela paisagem fotograficamente, mas usar aquela paisagem como pretexto para uma composição de linhas e cores harmoniosas, que no fundo é a essência de uma obra de arte. Então, por aí é que a minha arte se dirigiu e se desenvolveu. É uma vida toda dedicada às artes, contando sempre com a colaboração de sua família, que nunca o desestimulou, somente o incentivou. Sabemos que também suas filhas, neta e até bisneta desenvolvem o gosto pela arte, seguindo o exemplo do artista. Toda criança tem uma criatividade muito grande, ela tem uma liberdade de expressão que os adultos geralmente já refreiam. Então, eu acho que o fundamental é incentivarmos as crianças a utilizarem, a liberarem essa criatividade. Com papel, lápis, hoje existe uma infinidade de materiais, as crianças devem ser incentivadas a
colocar para fora toda a sua imaginação, toda a sua criatividade. O Domício Pedroso já é uma geração bem mais recente, é a geração que vem dos alunos do Viaro, né? Já frequentam a Escola de Belas Artes. Domício, Fernando Veloso fazem parte da primeira turma da Escola de Belas Artes, no qual o Viaro vai marcar muito, porque o Viaro é que vai possibilitá-los, vai possibilitar a eles esta abertura, né, este se desvencilhar da estrutura acadêmica que era típica das academias de Belas Artes, da qual a Escola de Belas Artes não fugia. O Domício daí tem uma experiência muito importante, ele vai conseguir passar uma temporada no exterior, vai entrar em confronto com as linguagens completamente modernas, né, dos anos 60, quando então a Europa começava a abandonar a abstração, voltando para a figuração. Então nós temos no Domício uma questão muito interessante, que é, primeiro, ele é um figurativo formado pela Escola de Belas Artes, mas na qual o Viaro interfere na destruição da figura. Quer dizer, a figura dele é uma figura completamente nova. Ele vai para a Europa, onde predominava o panorama abstrato, mas ele chega num momento em que a abstração estava cedendo à figuração. Então, ele vai ter duas figuras. Claro que a figura nova que vai aparecer, essa nova figuração que vai aparecer na Europa, é uma figuração que já tinha passado pela experiência da abstrato, né? Então, a obra dele fica entre um termo... ela não é nem abstrata e ela não é figurativa. Ela fica dentro de uma relação disso. Ela tem uma figura, né? Jean-François Lyotard usa a expressão figural, né? Então, é uma figura, mas não é a figura ligada à nossa objetividade visual. Mas eu acho que o mais importante na obra do Domício não é simplesmente a preocupação se ele é figurativo ou não. Ele parte de um figurativo e vai abstraindo essa figura até chegar quase na abstração. Mas é uma consciência de espaço, um trabalho sobre o espaço. A forma dele pintar é de sobreposição de planos, né, da criação de quase que esquemas quase geométricos que vão trabalhando na tela e vão dando volumes, né, e cria então um espaço pictórico que é muito importante, né, que eu associa a grandes artistas, como por exemplo Maria Helena Vieira da Silva, né, que também é uma artista que se preocupava com o espaço, né, da criação. Só que a Maria Helena é muito mais ligada à perspectiva. Não, ele não tem mais perspectiva. O Domício não se preocupa com a perspectiva. A perspectiva é alguma coisa que é de ranço acadêmico ainda. Ele rompe com essa perspectiva e ele usa simplesmente a sobreposição de planos. Quase que com o mesmo modelo que a Idade Média utilizava, né? Uma perspectiva cavaleira. Vai pondo um plano na frente do outro e assim vai gerando o volume. A pintura dele é justamente essa, né? Quando você olha, ela tem uma profundidade, mas essa profundidade é da sucessão de planos, né? E além do mais, a gente vê uma figura, a gente vê sempre um tema que é recorrente na obra dele, que é as favelinhas, né?